Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos, amém? Meus irmãos, estou muito feliz de poder estar aqui novamente compartilhando a palavra de Deus com vocês. É sempre uma alegria do meu coração poder estar fazendo aquilo que o Senhor me chamou para fazer. E hoje, antes de começar a mensagem, eu gostaria de dizer para vocês que essa mensagem não é uma mensagem nova, porque eu já preguei ela em outras oportunidades que o Senhor me deu. Mas por que eu estou trazendo esta mensagem hoje? Porque o Senhor tem colocado no meu coração que todas as vezes que eu tiver a oportunidade de pregar a um público novo, eu devo trazer esta mensagem. Porque essa mensagem trata de uma doutrina muito importante e que muitas vezes é negligenciada. Então eu não quero que vocês pensem que é por falta de zelo no estudo da palavra ou por falta de texto aqui na Escritura para pregar. Mas é, na verdade, uma direção do Senhor para eu estar trazendo essa mensagem. E a doutrina que eu quero trazer hoje para os irmãos é a doutrina do novo nascimento. Então, o tema desta mensagem hoje vai ser responder à pergunta: o que é o novo nascimento? E diante dessa doutrina tão importante, eu gostaria que os irmãos estivessem numa postura de reverência e de temor. Porque os puritanos, os nossos irmãos do passado, eles diziam que quando um homem prega a palavra de Deus com fidelidade, é como se o próprio Deus estivesse falando. E eu, com isso, não quero trazer nenhum senso de autoridade para mim, mas para a palavra. Porque eu quero que hoje vocês estejam com um sentimento de reverência e temor à palavra de Deus. Porque, na verdade, hoje eu vim pregar como um pregador famoso dos nossos tempos um dia pregou. Ele é chamado Paul Washer. Um dia ele pregou para uma multidão de jovens, dizendo que pregaria como um homem à beira da morte, para outros que também estão à beira da morte. E é assim que eu vim pregar hoje para vocês. Quero que vocês enxerguem este sermão, eu aqui nesta posição como moribundo, à beira da morte, pregando para outros que também estão à beira da morte. Então, para que nós entremos nesse sentimento de temor e reverência ao Senhor, eu gostaria de que nós buscássemos ao Senhor em oração, para que Ele esteja me usando e também preparando os corações dos irmãos. Oremos. Senhor, ó Deus, mais uma vez obrigado pela oportunidade de pregar a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, Tu sabes o quão importante esta doutrina é para a Tua igreja, Pai. Senhor, esteja dando um espírito de temor, de reverência aos meus irmãos, Pai. Que eles estejam aqui com um coração fértil, Pai, um terreno fértil para receber a Tua palavra. E que o Senhor, ó Deus, tire de mim toda a vaidade, todo orgulho, todo o medo de pregar a Tua palavra. Dá-me, ó Senhor, intrepidez, que eu fale apenas aquilo que está contido na Tua Santa Escritura, Senhor. E que as palavras do meu lábio e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor meu, rocha minha e redentor meu. Em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, gostaria que todos que puderem, não se sintam constrangidos, mas quem puder possa se levantar em reverência à palavra de Deus, pois nós estaremos lendo o texto de João, a partir do capítulo 2, o versículo 23, até João 3,15. Isso mesmo. Irei fazer a leitura. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunha a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem.
Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Amém? Vamos se sentar, meus irmãos. Toda vez que nós lemos um trecho da Escritura, um trecho da Palavra de Deus, e eu quero frisar aqui principalmente os Evangelhos, nós devemos nos perguntar qual foi o contexto, qual o objetivo daquilo que foi escrito. E é muito fácil para nós sabermos o objetivo do livro de João, porque o objetivo do livro de João está no próprio livro. Então eu gostaria de ir até João, capítulo 20, versículos 30 a 31, onde João deixa claro o objetivo pelo qual ele escreveu este evangelho. E João diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Então, qual é o objetivo do que João escreveu? É para que nós creiamos que Jesus, o Jesus histórico, o Jesus que até os ateus dizem que existiu, que esse Jesus, ele é o Cristo, ele é o Messias, aquele prometido nas Escrituras do Antigo Testamento, aquele que cumpriu todas as promessas que estavam no Antigo Testamento. Então agora a gente sabe que o objetivo do livro de João foi esse, e tudo que foi escrito foi para que creiamos que Jesus, ele é o Cristo, e que quando creiamos nisso possamos ter a vida eterna, e ter vida em seu nome. Então agora que nós entendemos o motivo, o objetivo do livro de João, podemos nos voltar para a passagem que acabamos de ler. E quando nós iniciamos pelo versículo 23, é justamente também para trazer um contexto do que esta passagem da conversa de Jesus com Nicodemos, ela estava inserida. E Jesus, ele estava em Jerusalém, na festa da Páscoa. E Jerusalém, na festa da Páscoa, simplesmente enchia de pessoas, porque os judeus de todas as partes deveriam ir a Jerusalém celebrar a Páscoa, era um mandamento. Eles deveriam sair de onde quer que eles estivessem, para ir até Jerusalém celebrar a Páscoa. Então a população de Jerusalém praticamente triplicava nessa época. Então naquele momento havia ali em Jerusalém uma grande multidão. Jerusalém estava atolada de pessoas. E Jesus, como um bom judeu, estava cumprindo este mandamento. Ele estava ali para celebrar a Páscoa. Só que durante esta celebração, ele começou a operar milagres. E muitas pessoas começaram a crer, e multidões começaram a ir atrás de Jesus. E não é isso que acontece ainda nos nossos dias? Nós não vemos multidões indo até Jesus em busca de milagres, em busca de cura, em busca de prosperidade, em busca de bênçãos. E muitas pessoas vão até Jesus só por interesse, só em busca disso. E a própria palavra diz, ainda no versículo 23, no versículo 24, na verdade, que Jesus não podia se confiar neles. E Jesus ainda não pode confiar em muitos desses que só creem nele por conta dos milagres. Muitos ainda não podem ter a confiança de Jesus, porque Jesus aqui retrata uma característica dele, da sua natureza. Jesus é Deus. Ele tinha uma onisciência, ele conhecia aqueles corações. Ele podia dizer se aqueles corações estavam ou não crendo nele com sinceridade. E Jesus, com a sua onisciência, ele sabia que essas pessoas não estavam crendo sinceramente nele, estavam apenas em busca de milagres. Então, eu quero que você sonde o seu coração hoje. Por que você busca Jesus? Qual a sua intenção em buscar a Cristo? Porque Jesus, ele não é só Deus, ele também é homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. E ele revela isso no versículo 25, que diz que ninguém precisava lhe dar testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Jesus, quando ele vê este mundo, ele chorou, ele sofreu, ele sangrou, ele suou, ele sabe o que é o homem, ele sabe o que é sofrer, ele sabe que o homem tem necessidade. Ele via aquelas multidões, naquelas multidões tinham leprosos, tinham cegos, tinham pessoas doentes, pessoas padecendo de enfermidade, pessoas sofrendo. Ele sabia que aquelas pessoas precisavam da cura, mas não pode parar por aí. E aqui, meus irmãos, eu quero dizer a vocês, tudo bem se você veio até Jesus por conta de uma cura, tudo bem se você veio até Jesus por conta de um milagre, talvez não foi um milagre que nem aconteceu na sua vida, aconteceu na vida de alguém, você viu aquele milagre acontecendo na vida de alguém, você falou, só pode ser Jesus, só pode ser Jesus, só Jesus pode fazer isso, e é maravilhoso você ter reconhecido isso, mas você não pode parar por aí.
Você não pode parar no Cristo dos milagres, no Cristo das bênçãos. Você deve buscar mais, saber mais quem é esse Jesus. E nós vemos que uma pessoa não se contentou em conhecer Cristo apenas pelos milagres. E essa pessoa foi Nicodemos. Eu quero então que nós olhemos para Nicodemos, para que respondamos a nossa pergunta de hoje, que é o que é o novo nascimento, de uma forma contrária. Então nós vamos responder, na verdade, o que não é o novo nascimento. Porque nós vimos pela leitura desse trecho que Nicodemos não era alguém que tinha nascido de novo. Então vamos olhar para as características de Nicodemos e nos perguntar, o que não é nascer de novo? Primeiro, o que não é nascer de novo? O que não é nascer de novo é ser religioso. A primeira característica destacada de Nicodemos é dito que ele era um fariseu. O fariseu, ele era a casta mais rigorosa do judaísmo. Ele era a casta que seguia as leis do Senhor da forma mais exata. E eles não só seguiam as leis, os mandamentos da palavra, eles adicionavam preceitos à palavra de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eles eram tão religiosos a ponto de ter a lei do nó. Porque o mandamento para eles mais importante era o sábado, era o Shabá. E eles não podiam quebrar o sábado. Então qualquer trabalho no sábado era quebrar este mandamento. Então eles começaram a inventar vários preceitos, e um deles foi a lei do nó, em que nenhuma pessoa poderia atar nenhum nó no sábado, senão estaria quebrando o sábado. Só que as mulheres, para ir até o templo, para ir até as sinagogas, elas precisavam colocar o véu. E para colocar o véu, elas tinham que fazer um nó. Então a lei do nó dizia que todo tipo de nó era pecado, menos o nó do véu. Então você pode ser alguém religioso, você pode ser alguém que lê a Bíblia, você pode ser alguém que tem uma religiosidade de buscar a Deus em oração todos os dias de uma forma religiosa, e você pode ser alguém que segue preceitos e nãos, e tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas você ainda não nasceu de novo. Mas o que também não é nascer de novo? O que não é nascer de novo é ser rico. E vocês podem falar que agora eu estou acrescentando coisas na palavra de Deus, porque esse trecho não diz nada sobre a riqueza de Nicodemos. E é verdade, mas quando nós vamos para João, no capítulo, deixa eu achar aqui, no capítulo 20, no capítulo 19, versículo 39, é dito que Nicodemos levou cerca, aqui, 39. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. E vocês leem isso e falam, o que isso significa? 34 quilos desses compostos é uma quantidade usada apenas para sepultamento de reis. Então Nicodemos, ele não era só rico, ele era muito rico. Então você ter riquezas, você ter bens, você ser um profissional bem-sucedido, você ser alguém que tem o carro do ano, você ser alguém que tem propriedades, que está bem profissionalmente, não significa que você nasceu de novo. E isso é um contraste com a cultura dos nossos tempos, porque nós somos rodeados pela teologia da prosperidade, em que diz, se você tem dinheiro, se você está bem, se você viaja todo ano, se você conhece o mundo, se você tem o carro do ano, quer dizer que você é alguém salvo, quer dizer que você é alguém que tem o céu. Mas isso não significa nada, meus irmãos. Ter dinheiro, ter riquezas, não significa que você nasceu de novo. O que também não significa que você nasceu de novo é você ser importante. Porque é dito que Nicodemos era uma autoridade entre os judeus. E por dizer que ele era uma autoridade, muito provavelmente ele compunha aquilo que é conhecido como sinédrio, que eram 70 pessoas, os 70 homens mais importantes da casta dos fariseus, que na verdade eram responsáveis por criar esses preceitos e interpretar a lei de Deus. Então, Nicodemos era alguém muito importante naquele tempo. E você ser importante, você ser um líder de jovens, você ser um líder de homens, um líder de mulheres, você ser um pastor, você ser um diácono, você ter um cargo importante aqui na igreja, ou às vezes não ter um cargo, às vezes só ser alguém de referência, não significa que você nasceu de novo. O que também não significa que você nasceu de novo? Conhecer a Bíblia e ter informações certas sobre Jesus. Nicodemos, como um fariseu, ele conhecia a Bíblia abundantemente, ele conhecia a Escritura. E ele tinha informações certas sobre Jesus. Ele chega até Jesus dizendo, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. E ele estava certo. Jesus, ele era um mestre. Jesus, ele ensinava da parte de Deus.
Então, você ter informações certas sobre Jesus, você descobriu uma nova hoje, que ele é 100% homem e 100% Deus. Você saber que ele nasceu da Virgem Maria, você saber que ele ressuscitou ao terceiro dia, morreu, não significa que você nasceu de novo. O que mais não significa, por último, que você não nasceu de novo, ou que você nasceu de novo? Uma reforma moral. Porque Nicodemos, como esta referência, Nicodemos como este homem que era uma autoridade, ele era justamente esta referência para outras pessoas. Com certeza ele tinha um comportamento, uma moral que ninguém poderia discutir. Então, o que significa isso? Você praticar boas obras, você ser um bom pai, você ser uma boa mãe, você ser um bom marido, uma boa esposa, você ser alguém que faz caridade, não significa que você nasceu de novo. Então, o que significa, afinal, nascer de novo? E eu espero responder esta pergunta, na verdade Jesus responde esta pergunta nos versículos seguintes. E quando nós vemos a resposta de Jesus dizendo a Nicodemos, digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se nós prestarmos atenção na Escritura, nós vemos que Jesus está respondendo algo que Nicodemos não perguntou. Para essa conversa ter sentido, o Jesus deveria ter dito, é verdade, Nicodemos, eu sou um mestre vindo da parte de Deus. Mas não foi isso que Jesus disse, não foi isso que Jesus falou em resposta àquilo que Nicodemos acabara de dizer. Porque Jesus, ele conhecia o coração de Nicodemos. Ele sabia que Nicodemos, na verdade, aquele homem importante, aquele homem rico, aquele homem que conhecia muito, que tinha vários conhecimentos, ele tinha uma pergunta no seu coração. Jesus, como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Essa era a pergunta que estava no coração de Nicodemos. Nicodemos, ele era vazio. Nicodemos, ele não era salvo. E essa pergunta ela é feita por todos os homens. E muitos se escondem atrás de diversas outras perguntas, de diversos outros pensamentos, mas sabe que esta é a pergunta principal do coração. Como é que eu faço para entrar no reino de Deus? Como é que eu faço para ter a certeza da vida eterna? Essa é a pergunta que está no seu coração. E Jesus, ele responde essa pergunta, dizendo a Nicodemos que ele deve nascer de novo. E o termo novo, aqui no original, não tem o sentido daquilo que é mais recente. Ele não está falando para Nicodemos agora se atualizar, ser alguém moderno. Não. Ele está falando, na verdade, para Nicodemos, que nascer de novo é algo inédito, é algo nunca feito, é como Deus ao criar o universo. É como a passagem que o nosso irmão leu aqui hoje, de 2 Coríntios 4:6, o mesmo Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração. Nascer de novo é Deus agir no coração do homem, é um agir de Deus. Nascer de novo é nascer de cima, nascer de novo é nascer do alto, nascer de novo é nascer de Deus. Nascer de novo é você vivenciar o sobrenatural, é Deus agir no seu coração, transformar, fazer você uma nova criatura, agir de uma forma poderosa, assim como Ele agiu ao criar o universo, pelo poder da sua palavra, é Ele entrar no seu coração e mudar o seu coração. Esse é o nascer de novo, é o nascer de cima. Quando nós nascemos de novo, nós sabemos que o céu não é só o lugar que a gente vai, o céu é a nossa origem, nós viemos do céu. Quando nós nascemos de novo, nós sabemos que nós somos seres celestiais. E agora eu me pergunto, você já sentiu essa transformação? Você já foi invadido pelo divino? Você já teve essa experiência sobrenatural com o Senhor? Porque nascer de novo, nós vimos que é a chave para entrar no reino de Deus. Mas na continuidade do relato, nós vemos que Nicodemos, ele não entendeu. Ele diz, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Nicodemos, ele não entendeu, e você também pode não ter entendido. Mas Nicodemos, ele mostra que Jesus acertou no que ele queria dizer. Porque se Jesus não tivesse acertado aquilo que era o anseio do coração do Nicodemos, ele poderia ter falado para Jesus, Jesus, eu não te perguntei isso. Eu não te perguntei como entrar no reino de Deus. Na verdade eu sei, é você cumprir tais mandamentos, é você fazer isso e aquilo. Mas ele não, ele confirma que Jesus acertou. E aqui nós temos duas opções. Ou ele sinceramente não entendeu, porque ele esperava alguma resposta de Jesus em alguma obra, ele esperava que Jesus dissesse que ele deveria cumprir algum mandamento, ou na verdade o que é mais provável, ele estava debochando de Jesus.
Porque Nicodemos, como estudioso, ele conhecia os argumentos filosóficos da época. E existe um argumento que é usado até hoje, que é chamado reductio ad absurdum, que é reduzir o documento ou o argumento ao absurdo. Nós vemos muito isso na política e também nas discussões na internet. É quando alguém, por exemplo, diz, eu sou contra o aborto, e a pessoa diz, então você quer matar as mulheres? O que uma coisa tem a ver com a outra? A pessoa está reduzindo o argumento ao absurdo. Então é isso que Nicodemos está fazendo, ele está zombando de Jesus. Ele está tirando uma da cara de Jesus. Mas Jesus, em sua misericórdia, ele continua explicando, e agora ele exemplifica para Nicodemos com coisas que ele poderia entender. Jesus diz, diga a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E essas são ilustrações que Nicodemos poderia entender, porque a água no judaísmo ela já tinha um grande simbolismo. A água ela era usada nos rituais de purificação. E no judaísmo já existia algo similar ao batismo. Eles já tinham um ritual que era semelhante ao batismo. E os judeus poderiam entender isso. Agora Nicodemos poderia entender que Jesus está dizendo para ele, você precisa se purificar, você precisa se arrepender. E nós vemos que os judeus conheciam isso lá em Lucas. Quando nós lemos Lucas 3, versículo 3, e os versículos 7 e 8, em que João Batista, antes de Jesus se revelar ao mundo, ele está dizendo para o povo se arrepender e se batizar. Lucas 3, versículo 3. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão de pecados. Agora o versículo 7 e 8. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Então aqui já é um judeu, João Batista, Jesus ainda não tinha se revelado. E ele tinha já a compreensão de que o batismo era para o arrependimento. E ele está deixando muito claro quando ele diz que eles não deveriam achar que eram salvos só porque se achavam filhos de Abraão. Porque os judeus eles tinham essa noção de que por eles terem nascido, como por eles serem judeus, eles já eram pessoas salvas. E muitos aqui podem ter essa noção, eu nasci na igreja, eu fui criado na igreja. Eu sou filho de pais crentes, eu já sou salvo. Não, meus irmãos, se você não se arrependeu, se você não se purificou dos seus pecados, se você não teve uma transformação, se você não nasceu de novo, você não pode entrar no reino de Deus. E nós, como batistas, nós devemos ser mais zelosos com essa doutrina. Porque nós devemos ter consciência que muitos que se batizam, eles ainda não nasceram de novo. Nós temos exemplos na própria Escritura. Nós temos Simão, o mágico, ele foi alguém que se batizou, mas ele ainda não tinha nascido de novo. Nós temos o próprio Demas. Então, nós não somos ninguém para olhar e dizer se uma pessoa nasceu de novo ou não, mas nós devemos ter essa consciência. E devemos resgatar o valor do batismo. Nós devemos resgatar o valor dessa doutrina. Porque ao dizer que só aqueles que creem e se arrependem devem ser batizados, são aqueles que realmente compreenderam o Evangelho. Por isso, esse é um dos motivos de nós não batizarmos bebês. Porque um bebê ele não pode se arrepender, um bebê ele não compreende o Evangelho. São só pessoas que compreenderam o Evangelho e que têm já a noção e se arrependeram. Mas Jesus ele não diz só sobre a água, ele diz que também é necessário nascer do Espírito. E os judeus eles poderiam entender isso, porque eles tinham a compreensão de que o Espírito de Deus é o próprio Deus. Eles não tinham a noção certa, como nós temos hoje, das pessoas da Trindade. Eles não viam o Espírito Santo, o Espírito de Deus, como a terceira pessoa da Trindade. Mas eles sabiam que o Espírito de Deus, aqueles que atuavam nos profetas, era o próprio Deus. Então Jesus deixa claro que nascer de novo é nascer de Deus. E Jesus continua, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. E Jesus não está dizendo carne aqui no sentido do pecado, como a gente entende. É carne, é físico. O que nasce do físico, o que nasce naturalmente, é físico. Mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aquele que nasce do Espírito, aquele que nasce de Deus, ele é uma nova criatura. Ele é uma nova espécie. Ele é uma nova criação. É algo que nunca foi gerado.
é exatamente aquilo que eu já disse, é como Deus ao criar o universo, Ele faz uma nova criatura. Você é uma nova pessoa quando você nasce de novo. E agora, Jesus também diz que não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Então, meus irmãos, eu quero que vocês compreendam que essa doutrina, ela é necessária, porque se vocês não nascerem de novo, não poderão ver o reino de Deus. E Jesus, em sua misericórdia, agora ele explica como que acontece esse nascer de novo. Ele não explica só o que é, mas o como nascer de novo. Ele nos diz, o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. E Jesus ele usa uma ilustração maravilhosa para nos mostrar como que o Espírito Santo age. Ele compara o Espírito Santo ao vento. E por que ao vento? Primeiro, o vento é invisível. E nascer de novo, meus irmãos, é algo invisível. É algo que acontece dentro do seu coração. É algo que não pode ser visto. Em Jeremias 31, dos versículos 31 a 34, Jeremias trata disso, dizendo que quando Jesus viesse, que quando Deus cumprisse suas promessas, Ele escreveria a lei no coração. E quando a lei é escrita no coração, o próprio Jeremias diz, ninguém vai mais precisar dizer, olha, isso é errado, olha, isso você não pode fazer, olha, isso você deve fazer. Não, você nasceu de novo, Deus escreveu a lei no seu coração. Você não precisa que ninguém fique te dizendo o que você deve ou não fazer. Você é uma nova criatura, você nasceu de Deus, você sabe o que agrada ao Senhor. E esse nascer de novo, ele é invisível. Mas por que também Jesus compara o nascer de novo ao vento, com o agir do Espírito Santo? Porque o vento, ele é livre. E o Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele é livre. O Espírito Santo de Deus, ele é soberano. O Espírito Santo de Deus, ele não age a partir da ação humana. O novo nascimento não vem do agir humano. Por o Espírito Santo de Deus ser livre, ele não age só na igreja. Ele age aqui na igreja também, é verdade. Mas ele age nos bares, ele age na casa de prostituição, ele age nas boates, ele age nas biqueiras, ele age na Cracolândia, ele age ali no terreiro de Macumba, ele age. E se ele quiser salvar, ele salva. O Espírito Santo de Deus é livre. Ele é soberano, ele pode agir em quem ele quiser. E aqui eu não posso deixar de falar o que aconteceu na minha vida, porque eu não fui salvo dentro da igreja. Eu estava perdido, eu vivia uma vida completamente fora dos caminhos do Senhor. E num momento de desespero da minha alma, em que eu estava ainda sob efeito de drogas, estava perdido, buscando uma forma de acabar com a minha vida. Já tinha todo o plano, ia me jogar de uma ponte, eu já sabia o que eu ia fazer. Mas naquele instante, eu pedi perdão ao Senhor. E o Espírito Santo de Deus, como um raio, entrou na minha vida e me transformou. O Espírito Santo de Deus é livre, meus irmãos. Ele é livre, livre, livre. Ele age aonde Ele quiser. E o Espírito Santo de Deus, Ele age em quem a gente menos imagina. Quantas pessoas, você olha e você, nossa, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa, só falta Jesus. E aquela pessoa que está perdida, aquela pessoa que está nas drogas, aquela pessoa que está na prostituição, aquela pessoa, ela é cansada pelo Espírito Santo, ela é transformada, e você fica, Deus, como o Senhor fez isso? O Espírito Santo de Deus é soberano, Ele é poderoso. E por isso que eu digo, meus irmãos, não desistam de orar por aqueles que vocês acham que não tem solução. Aquele seu filho que está nas drogas, aquele seu irmão que está na prostituição, aquela pessoa perdida que você não vê mais solução, ela tem, porque o Espírito Santo, Ele age em quem Ele quiser. O Espírito Santo de Deus é poderoso, meus irmãos. Não desistam de orar pelos seus filhos, não desistam de orar pelos seus parentes, não desistem de orar por aqueles que vocês acham que não tem solução. Mas o Espírito Santo também, como o vento, os efeitos do vento são visíveis. Ele é invisível, o vento é invisível, mas os efeitos são visíveis. E todo aquele que é nascido de novo é transformado. Todo aquele que o Espírito Santo de Deus entra no coração, ele é transformado. E talvez não seja uma transformação que as pessoas vão ver, porque você talvez já era alguma pessoa que praticava boas obras, você já era um bom marido, uma boa esposa. Mas você vai ter um coração transformado, e agora a atitude do seu coração, aquilo que você fazia muitas vezes com pesar, vai ser o gosto. E aquele pecado que você se deliciava, agora você vai odiar. O Espírito Santo de Deus, ele transforma. Os efeitos são visíveis. E a gente tem que saber que talvez isso não aconteça de imediato. Porque
eu sou um milagre, eu não quero usar minha experiência como uma doutrina. Eu fui transformado, de um dia para o outro Deus me transformou, mas talvez você ainda tenha um pecado que você não consegue lidar com aquilo, mas aquele pecado agora não vai mais ser agradável para você. Quando você cometer esse pecado, aquilo vai doer no seu coração, mas você vai conseguir se libertar a partir da ação do Espírito Santo. Mas nós vemos que Nicodemos ainda não compreende. Nicodemos, ele pergunta, como pode ser isso? E talvez tenha alguns aqui que ainda não compreenderam. E tudo bem, porque Cristo, na sua misericórdia, continua a responder. Ele diz, você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Isso nos mostra que você ter muito conhecimento, você ser alguém que tem uma cultura grande, você ter conhecimento sobre a palavra, não diz nada novamente. E Jesus, ele diz, asseguro que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se falar de coisas celestiais? Então Jesus, ele trouxe a explicação do que é o nascer de novo, a coisa simples. Ele falou da água, ele falou do Espírito, ele falou da carne, do Espírito, ele falou, agora trouxe a ilustração do vento, ele trouxe coisas palpáveis, coisas que a gente consegue entender. E ele falando de coisas terrenas, não creram, vocês não vão conseguir crer quando falar das celestiais. Por quê, meus irmãos? Porque as coisas do céu só entendem aqueles que são do céu. As pessoas que ainda não foram transformadas não conseguem entender isso. E tudo bem se você não entendeu, porque agora Jesus, ele vai resumir o seu evangelho. E se você não entendeu nada do que foi dito até agora, que você entenda isso, o resumo do evangelho trazido pelo Filho de Deus. E ele diz, da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. E você pode ter ficado mais perdido agora, porque para Nicodemos era claro, Nicodemos, ele conhecia a Bíblia, ele sabia o que Jesus estava dizendo sobre a serpente no deserto. E essa história está retratada lá em Números 21, 9. E Jesus, Moisés, ele foi confrontado pelo povo, o povo estava murmurando no deserto. E Deus, em consequência disso, em consequência da murmuração do povo, envia serpentes abrasadoras. E essas serpentes começam a picar o povo, e aquele povo começa a morrer. E o povo, em desespero, vai até Moisés e diz, Moisés, intercede a Deus por nós, Moisés. E Moisés vai até Deus. E Deus fala para Moisés, Moisés, faz uma serpente de bronze. Uma serpente de bronze igualzinha a essa que está picando o povo. E quando aqueles que forem picados para a serpente, olhar para a serpente de bronze pendurada na haste, eles serão curados. Meus irmãos, por isso que eu falei para vocês que hoje eu pregaria como homem à beira da morte, porque o veneno da serpente corre nas nossas veias. Nós fomos picados pela serpente, nós estamos à beira da morte. Você está à beira da morte, mas você pode olhar para a serpente pendurada na haste de Jesus Cristo. Você pode olhar para Jesus e Jesus usa uma ilustração muito forte. A serpente até hoje é um símbolo de Satanás. Jesus está se comparando a Satanás porque a cruz não é bonita. A cruz são todos os nossos pecados derramados em Jesus. A cruz é a ira de Deus que devia ser derramado sobre nós, derramado em Jesus. Mas quando você olha para aquela cruz, quando você olha para Jesus, naquela posição, ensanguentado, morto pelos nossos pecados, você pode ser curado. Jesus nos deu a cura, irmãos. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus naquele madeiro. Olhe para Jesus e o veneno da serpente não terá mais efeito sobre você. O veneno que corre nas suas veias, o veneno que pode te matar a qualquer momento, você não é mais afetado por esse veneno. Quando você olha para a serpente naquela cruz, quando você olha para Jesus pendurado no madeiro, olhe para Jesus. Olhe para Jesus, meus irmãos, não deixe de olhar para Jesus. Jesus é a cura, Jesus é a solução. Todo o nosso pecado está em Jesus. Todo o nosso pecado. E agora eu gostaria que os irmãos colocassem de pé para que nós estejamos orando. Para que, se você, hoje, que ainda nunca teve um novo nascimento, você hoje que está reconhecendo, talvez você é alguém que já está na igreja há muito tempo, você é alguém que já ouviu muito sobre essa palavra, mas você nunca vivenciou o sobrenatural. O divino nunca entrou no seu coração, mas hoje o Espírito Santo pode fazer isso, porque ele é livre. Hoje o Espírito Santo pode entrar no seu coração. E ore, continue a orar por aquele parente, continue a orar por aquela vida que você vê sem solução. O Espírito Santo pode agir. Vamos orar, meus irmãos.
Senhor Jesus, ó Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque nós reconhecemos que estamos mortos, Pai. Nós reconhecemos que o veneno da serpente está em nossas veias, Senhor. Nós reconhecemos que nós não temos solução, Pai. Ó Senhor, nós reconhecemos que somos falhos. Nós reconhecemos nossos pecados, nós reconhecemos, ó Deus. Ó Senhor, mas queremos olhar para Ti, Deus. Queremos olhar para o Senhor no madeiro, Jesus. Ó Pai, e olhando para Ti somos curados, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado por morrer por nós, Senhor. Ó Senhor, que essas vidas olhem para o Senhor, Pai. Essas vidas que ainda não nasceram de novo sejam transformadas. Tem misericórdia, Senhor. Age, Pai. O seu Espírito Santo é livre, Senhor. Age nesses corações, ó Deus. Salva, Senhor, vidas hoje, ó Deus. Ó Senhor, e aqueles que estavam, ó Senhor, desanimados, Pai. Aqueles que estavam muitas vezes frios, sejam animados por esta palavra, Senhor, ao olhar para Ti, Senhor. Reconheçam, se prostrem ante ao Senhor, dizendo: Senhor, eu sou vil, eu sou mau, eu sou pecador, eu estou morto. Mas o Senhor é a cura, Pai. O Senhor é a cura, eu posso olhar para Ti. Ó Deus, e aqueles nossos familiares, nossos amigos, tão perdidos, ó Deus, nas drogas, na prostituição, no homossexualismo. Ó Senhor, salva, Deus, tem misericórdia. Que eles hoje, ó Senhor, sejam visitados pelo Teu Santo Espírito. Que um agir sobrenatural, Pai, haja nestas vidas, ó Deus. E eles vejam que eles não são mais a mesma pessoa, pois eles nasceram de novo. Eles são uma nova criatura, criada pelo poder da Tua palavra, o poder do Teu agir, Senhor. Ó Deus, haja nestas vidas hoje, Senhor, salva para a Tua glória, Pai. Salva, Senhor, age, meu Deus, em nome de Jesus, Paizinho. Amém, amém. Obrigado, meus irmãos.